Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Dr. Sérgio Lopes. Estamos iniciando agora a nossa segunda aula. Fisioterapeutas, educadores físicos que estiverem presentes. Quem conhece o canal Dr. Sérgio Lopes Consciente do YouTube, pode se inscrever. Quem estiver assistindo, compartilha, que essa aula de hoje, pacientes, eles não entendem a importância no tratamento. E aí os alunos desistem do plano de treino. Então, educador físico, fisioterapeuta, por que muitas vezes acontece do seu paciente começar a consulta, passar pela avaliação, você determina todo o tratamento dele, monta, e aí, por algum motivo, ele começa a fazer e ele interrompe. Educador físico, quando você começa o plano de treinamento do seu aluno, começa a passar aquela adaptação, aquele treino com esse aluno toda semana, encontrando com ele. Quando de repente ele começa a faltar e começa a parar de treinar. E aí por algum motivo ele para, interrompe. Como isso acontece e por que isso acontece? E essa aula, para quem quer realmente responder essa dúvida, ela vai começar agora a todo vapor. Então, quem tiver presente nesse momento, pode compartilhar essa aula, tá? Então é muito bom ter vocês aqui nessa jornada de alavancagem profissional. Tem você profissional, fisioterapeuta, educador físico, que quer alavancar a sua carreira, aumentar o faturamento, converter seus tratamentos. E o seu educador físico, você quer ter mais alunos, engajar com seus alunos para que eles indiquem outras pessoas e aumentar todo, no final do mês, o seu lucro, né? Que o lucro é aquele que sobra depois que a gente paga todas as contas, todos os boletos, aí sobra aquele lucro. E muitos aqui sabem que sobrar lucro é uma coisa difícil nessa área que a gente trabalha. E vamos lá, gente. O paciente não entende a importância da continuidade do tratamento. Então, o que acontece? A gente vai, primeiramente, quando o paciente entra no seu consultório, quando ele passa por uma avaliação, ele vai contar que ele está com dor, vai explicar para você, você vai avaliar. O que acontece nesse momento? Quem que é o responsável pelo paciente acabar interrompendo o tratamento, parando de fazer? Quem que é o responsável? Essa é a grande pergunta. Educador físico, por favor, é uma questão. Se o seu aluno interrompe, por algum motivo, o seu plano de treinamento, de quem que é a responsabilidade? E é nesse momento que a grande resposta é: você é o responsável. Você, fisioterapeuta, você, educador físico, é o responsável por esse paciente interromper o tratamento dele. E é a grande verdade, porque o paciente, ele não sabe, ele não tem consciência do que é necessário, por que é necessário ele estar frequentando o tratamento. Você chegou a mostrar para ele a importância? Você chegou a explicar para ele como faz, por que ele tem que vir? Porque o paciente, ele chega com a dor e quer melhorar. Então o que acontece? É muito comum o profissional, um exemplo, eu sou o próprio exemplo, posso dizer para você, eu era assim como alguns de vocês que estão me assistindo. Eu realmente tinha essa dificuldade. Eu achava que, de repente, eu estava dando aula como educador físico na academia e o aluno tinha que querer fazer meus treinamentos. Ele tinha que sentir vontade, por si só. Por quê? Eu sou professor. Eu que detenho o conhecimento necessário para ensinar ele, não é verdade? Então, por que ele não sente vontade? Eu achava isso. Eu achava que ele que tinha que ter vontade de treinar, de ter vontade de ir à academia. E eu ficava aguardando ele, quer dizer, aonde estava a minha parte nesse acordo, né? Porque isso é um acordo. Muitos podem achar que
que assim o acordo é só financeiro. Mas quando você aceita treinar um aluno, você tem um acordo com esse aluno. E você é tão responsável quanto ele para conseguir juntos o resultado. Então, fisioterapeuta, isso acontece muito no consultório. Porque o aluno, o seu paciente, quando começa a frequentar o consultório com dor, ele já passou por alguns lugares antes de chegar. Tá? Já tentou resolver a dor sozinho. Infelizmente, o que é comum quando o paciente sente dor, né, ou a pessoa sente dor? Ela buscar uma resposta rápida, né? O mais comum é buscar o remédio, né? A automedicação. E aí ele vai mascarando aquela dor. Então, assim, quantas vezes você, profissional, fisioterapeuta, o paciente chegou com dor lá, participou, fez a consulta, aí melhorou um pouquinho e de repente sumiu. Parou de frequentar. Ou deu uma desculpa. Você entrou em contato com ele, deixou agendada a consulta, por algum momento ele entrou em contato, desmarcou e falou que ia entrar em contato depois. Infelizmente, não entrou em contato. Isso acontece muito na área da fisioterapia. Isso acontece muito na área da educação física. Por quê? O paciente, quando ele melhora um pouco, ele já acredita que é aquilo ali, que é o máximo que ele vai conseguir. E aí, nosso papel profissional é adequar essa conversa, tá? Traz para ele a realidade. Porque o que acontece? Se você não explica para o paciente que ele pode melhorar mais ainda, que ele pode ficar com menos dor do que ele já tem, ele acredita que aquela melhora é o máximo que ele conseguiria. Porque o que acontece? O paciente, quando ele chega, depois de tomar um remédio, não ter resultado, muitas vezes o que acontece é ele acumular aquela dor. Ele segura, até a hora que ele já não estiver aguentando mais. E aí, quando ele não está aguentando mais, a dor está grande, intensa, aí ele aparece no consultório. Ou no médico primeiro. Né? E o médico faz a indicação desse paciente e ele aparece lá. Quer dizer, ele já está rodando algum tempo já com aquela dor. Então, essa ideia que eu estou passando para vocês é muito importante. Nesse momento, vocês entenderem que cabe a você, profissional, mostrar para o paciente a importância do tratamento. E como você faz isso? Tá bom, eu acredito que eu já entendi. O paciente vem, acaba não voltando, o educador físico, o aluno que está querendo cumprir aquele objetivo, né? O que acontece hoje em dia é o aluno trabalhar bastante a parte de emagrecimento, definição ou hipertrofia. São os objetivos os mais buscados pelos alunos. E aí o que acontece? Ele começa a frequentar aquele objetivo e começa a perceber que os resultados não vão aparecer no começo. E você, como educador físico, sabe disso. Educador físico, o nosso trabalho não é fácil. Você é realmente um herói se você consegue manter o seu aluno engajado com você meses e meses e meses, e ele está ainda indicando outras pessoas e vendo o resultado acontecer. Se você balançar uma árvore cheia de educador físico ali, cai uma meia dúzia ali que consegue fazer isso com os alunos. Infelizmente, o que acontece? O aluno acaba perdendo o estímulo, perdendo aquela vontade inicial, porque todo mundo, a maioria das pessoas que querem um objetivo, eles, quando iniciam aquele objetivo, eles estão comprometidos. Vocês já ouviram falar no fogo de palha? É aquela empolgação inicial, quando você... chegou o momento da minha mudança e você vai com tudo, né? Aquela empolgação. Aí você vai lá, paga o plano, paga o mês e aí começa a treinar com aquele personal, né? E começa a fazer os treinos, começa a frequentar no início, disposição, suplemento, tudo direitinho lá, né? Compra tudo que puder, alguns alunos, né? Para poder preencher tudo que é necessário. E aí começa o dia a dia. Vai uma semana, vai duas, vai três.
Só que o resultado é câmera lenta. O resultado é a persistência, é a frequência desse aluno. E a maioria não frequenta. A maioria, eles param de fazer porque percebe que o corpo não vai evoluir com facilidade. E aí eles acreditam o quê? Que não é para mim. Eu já escutei, eu já perdi as contas, acho que mais do que 2 mãos cheias ali, de que eu escutei alunos falarem que não era para eles, que com eles era diferente. Com os outros ali que estavam, né, alguns alunos que conseguem abraçar o objetivo, que levam a sério, né, que são chamados ratos de academia, frequentam todos os dias assíduos. Aí o aluno olha um atleta ou um praticante como aquele, vê o resultado e fala, com ele é diferente, ele tem um corpo, genética, sempre dando uma desculpa ou um argumento para por que ele não consegue. E é aí que chega você, educador. É esse o seu momento. É esse o seu momento. Trazer esse aluno de pé para perto de você e explicar que é um processo. Fisiologicamente existe uma adaptação muscular, neuromuscular, um processo onde a hipertrofia vai ocorrendo lentamente, dia após dia, e que existe uma combinação entre treinamento, descanso e alimentação. Existe todo um componentes ali para que ele preencha, para que o resultado venha. Não é simplesmente só ficar treinando. Mas para ele entender isso, para ele entender que existe essa tríade, para ele entender que há algo a mais, ele precisa de orientação. E muitos deles não têm. Eles veem numa revista ali o que eles querem alcançar, alguns pegam treino na internet. Mas o personal, que até hoje tem esses alunos, e isso acontece. Na pandemia, muitos profissionais perderam alunos. E isso é uma conversa que você tem com o seu aluno numa das primeiras aulas que você dá para ele. Você tem que adequar a realidade do que ele quer alcançar com a realidade que você pode oferecer para ele. E mostrar para ele que isso é um trabalho conjunto. Não adianta ele chegar para você e falar, vê o que você faz aí, tô assim, quero perder tantos quilos. Mostra até uma foto, como eu já vi alunos mostrando uma foto de uma celebridade ali, dizendo que eles queriam ficar desse jeito. Quer dizer, está alucinando um objetivo que muitas vezes está aquém do que ele pode alcançar. E quem é que vai explicar para ele? Quem é que vai esclarecer isso para ele? Quem é que vai parar um pouquinho e falar, vamos conversar um pouquinho, deixa eu explicar para você como funciona. Quer dizer, aquela celebridade, ou muitas vezes até aquele atleta que está na foto, que ele quer seguir aquele exemplo. É importante você ter exemplos, sabe? É importante. Mas coloque a realidade, traga essa realidade mais para ele, explica para ele que aquela celebridade, ou aquele modelo, ou aquele atleta, para tirar aquela foto, ele passou por um processo imenso de alimentação, treinamento. Ele provavelmente não saiu muitas vezes final de semana, à noite. Ele deixou de fazer coisas que ele gostava, que eram prazeres que ele tinha, e se absteve, ou seja, disse muitos nãos. Ele disse muitos nãos. O quantos nãos esse aluno já disse para ele conseguir o objetivo dele? E essa celebridade, ou esse modelo que está na revista, ele se absteve de muita coisa. Ele renunciou a muita coisa. E isso é uma preparação para aquela foto. Ele ficou meses e meses treinando, alimentando, controlando alguns outros fatores também, sono, descanso também, que é importante, e até chegar naquela foto. Então, é muito importante você, educador físico, alinhar essa expectativa desse aluno com você. Mostrar para ele a realidade. Falei, com muito amor, tá? Muito amor, carinho com o seu aluno, porque ele tem você como modelo, como o treinador dele, como personal, como o entusiasta dele naquele momento, que vai ajudar ele naquele sonho, naquele objetivo que ele quer cumprir. Então tenha muito carinho quando você vai explicar para ele. Explicar que talvez ele não vai alcançar exatamente aquele objetivo, mas trazer para ele uma realidade de que é possível ele chegar bem próximo, mas trazendo a realidade para ele, com as condições que ele tem, e explicando que é um processo, e que junto você e ele vão fazer esse processo juntos. Tá? E é muito importante, eu comentei isso porque isso
ocorre muito em academias e parcerias entre personal e aluno. E no caso do fisioterapeuta, o que acontece quando o meu paciente ele começa a frequentar o meu tratamento? Se eu não tenho um momento com ele de explicação, adequando ele, explicando que aquela dor, quantos anos, em alguns casos, o paciente passou sentindo aquela dor, tentando disfarçar com remédio, às vezes dá uma alongadinha, recebe uma massagem, que também a massagem é útil. Mas nesse caso, se a pessoa está com dores frequentes, é comum o paciente, o homem, principalmente o masculino, né? O homem, ele segurar anos e anos. Ele só chega no consultório para pedir ajuda quando ele já está se arrastando. Ele já está com muita dor. Isso é cultural. Infelizmente, o homem ele só pede ajuda ou só quando ele está no limite. Então, no meu caso, eu atendo pacientes que chegam se arrastando. Semana passada chegou um amigo apoiando no ombro do outro que ele não conseguia apoiar o pé no chão. Então, atleta, quer dizer, quantas vezes ele deixou de procurar uma ajuda até chegar naquele momento? Quantos remédios ele já tomou tentando mascarar aquela dor? Então, quando ele senta na sua frente, ele está ali numa situação limite. E ele simplesmente acredita, de alguma forma, que você vai resolver o problema dele. Mas resolver quanto? Essa que é a questão. E aí, profissional, é muito importante nesse momento da aula você perceber que se você, na primeira consulta, não alinhar essas expectativas, provavelmente esse paciente não retorna mais. Isso é muito comum acontecer, tá? Por falta de conversa sua com o seu paciente, explicando para ele que a dor que ele sente, que demorou anos acumulando, ela não se resolve em uma consulta. Quer dizer, o paciente, a pessoa, né, não toma cuidado durante anos. Quando começa a sentir, vai mascarando, busca outros recursos que não é buscar o tratamento. E aí quando ele, de repente, chega no limite e joga para você e fala, ó, resolve aí. Eu já escutei isso algumas vezes de paciente. E eles falam, e parece até que é uma brincadeira, né? Alguns falam em tom de risada, resolve aí, vê que você consegue cuidar. Só que assim, é nesse momento que você tem que trazer o paciente para perto de você e explicar. Explicar que é um processo. É um processo em que ele precisa frequentar e a frequência desse paciente vai trazer o resultado benéfico do tratamento. Você, profissional, tem que saber, através da avaliação, toda aquela anamnese e através dos exames complementares que ele vai trazer para você, tá? Pode ser de imagem, pode ser algum outro laudo que tiver. E aí você, no final, vai estabelecer um tratamento para ele. E é nesse momento que você tem que conversar com esse paciente de uma forma mais profunda. O que significa conversar de uma forma mais profunda? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, paciente, seu João. O seu João, ele tem 50 anos de idade, ele tem dor no ciático, esquiático, uma dor lombar que irradia para o esquiático, tá? E uma dor, ela não é uma dor difusa, ela desce através da perna direita dele, e ele chegou com essa dor, ele já estava alguns meses, só que ela ia e voltava. E ele sentou na frente do fisioterapeuta. E nesse momento, ele falou assim, você vai cuidar, tudo bem? Eu estou com dor lombar, fui avaliei todos os movimentos do seu João, conversamos, vi os exames do seu João, alguns exames que ele me trouxe, né? E aí nessa conversa, chegou esse momento. Seu João, nesse momento, eu gostaria que o senhor entendesse uma coisa. Esses anos que passaram, que a dor que o senhor sentia, que o senhor me relatou, que essa dor já é uma dor antiga, só que dessa vez ela não consegue melhorar mais, ela está frequente. Essa dor é um processo acumulativo que chegou até o limite. Então, nesse momento, eu preciso que o senhor estabeleça comigo uma frequência no tratamento. Por quê? A consulta que o senhor vai passar hoje aqui
vai melhorar a condição do senhor após ela. O senhor vai sair melhor do que o senhor chegou, o senhor pode ter certeza que vai haver uma melhora. Mas é um processo. Existe um processo onde o senhor vai passar uma semana, alguns dias, ou depende do caso, o profissional vai estabelecer, cada um tem uma forma de determinar isso depois da avaliação, mas tem que haver uma frequência, senhor João. O senhor tem que frequentar, nesse momento, uma vez por semana, o senhor tem que estar aqui. Pelo menos, de toda segunda-feira, o senhor tem que estar aqui. Porque no momento que o senhor chegar aqui, o senhor vai sair para as atividades que o senhor tem no dia a dia. E nesse momento que o senhor sair para atividades que o senhor tem no dia a dia, o senhor vai ter que tomar cuidado e evitar aquele movimento que o senhor fez, aquele movimento que o senhor sabe qual é, que nós testamos aqui. O senhor vai evitar esse movimento durante a semana. O senhor vai evitar atividades intensas e o senhor vai estar aqui na próxima segunda-feira. Por quê? Assim que o senhor sair daqui, vai haver um processo de reorganização no corpo e ele vai tentar, e ele vai haver uma adaptação à nova forma que nós estamos colocando o senhor. O tratamento, a consulta, ele vai haver uma modificação na estrutura. Vai haver uma melhora e esse paciente vai ter que passar uma semana. O corpo, se afastar demais uma sessão da outra, o que vai acontecer? Ele vai retornando lentamente. Porque já está anos desse jeito, anos com acúmulos. O corpo está tão acostumado naquela situação antiga que a primeira coisa que ele vai fazer quando passar por um processo de atendimento, assim que for modificado alguma coisa, ele vai querer retornar àquela estrutura antiga. Isso é comum, isso é um processo reativo do nosso corpo. Por esse motivo, senhor João, o senhor precisa estar presente toda semana, porque se o senhor se afastar muito uma consulta da outra, aquela dor pode retornar e o tratamento vai ter que ter mais sessões do que a gente está estabelecendo para o senhor hoje. O senhor entendeu? E aí o paciente vai começar a entender a necessidade. Ele vai entender que aquela dor é antiga, ela pode retornar. Ele vai saber que se ele não tiver frequência, pode haver um processo de reativo do corpo e a dor voltar. E aí, adequando e alinhando essas expectativas com aquele paciente, ele vai entrar mais na realidade. Ele não vai achar que você vai resolver o problema dele todo. E um detalhe, fisioterapeuta profissional: jamais prometa cura para o seu paciente. Mesmo que a dor seja algo que você vê que é possível você praticamente chegar na escala EVA de 0. Mesmo que você, profissional, saiba que é possível, não prometa jamais a cura para o seu paciente. Porque você sabe o que ele está fazendo aqui hoje. Enquanto a gente está nessa consulta com o seu João, fisioterapeuta, durante aquele momento, aquela hora, o dia tem 24 horas e as outras 23, esse paciente não vai estar com você. O que ele vai fazer da vida dele cabe a sua conversa para dizer os cuidados que ele tem que tomar, evitar algo ou não evitar, ou senão ele pode criar uma situação de dor e aí voltar com dor e falar para você como isso acontece. Fisioterapeuta, quantas vezes você já escutou o paciente falar que a dor não está resolvendo, que aquela dor continua do mesmo jeito? E é por isso que é importante essa adequação, ok? Então, agora nós vamos... eu gostaria de saber se você tem o hábito, profissional educador físico, de explicar para o seu aluno que é todo esse processo, alinhar as expectativas desse aluno, explicar para ele que é todo esse processo a necessidade de ele estar frequentando a aula. Se você não faz isso, a partir de hoje, ou melhor, a partir de amanhã, segunda-feira, provavelmente você já vai estar na academia trabalhando, o fisioterapeuta já vai estar atendendo desde cedo, muitos já começam cedo, né? Então, vamos implantar essa forma a partir de hoje. Aproveite, porque essa é uma forma que vocês podem aplicar em qualquer paciente, e todos eles vai melhorar muito o alinhamento das expectativas. Eles vão com certeza entender o processo muito melhor e vão saber que não é só a responsabilidade sua, fisioterapeuta,
mas dele paciente, dele aluno. O que ele vai fazer quando ele sair daquela aula de musculação? Se ele quer emagrecer, ele vai se alimentar, ele vai fazer o quê? Ele vai para casa, ele vai comer algo gorduroso, ou ele vai fazer exercícios e vai chegar amanhã cansado para o seu treinamento? Como é que você vai saber se ele vai fazer ou não? É por isso a conversa. Por isso é importante esse alinhamento. Então, a partir de amanhã, profissional, aplique, utilize o que eu estou dizendo nessa aula de hoje. Porque essa aula, ela só vai adiantar alguma coisa para você que está me assistindo, se você experimentar e aplicar na sua vida profissional. Porque o que acontece? Você pode até concordar com algo que eu estou dizendo aqui. E até falar, não, que legal. Tá, pô, eu também me vejo assim também. Eu já me lembrei dessa situação, já aconteceu comigo. Sim, mas agora que você identificou, o que você vai fazer com isso? Não adianta você só identificar, achar legal, legal, concordo. No dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. Na aula 1, que é a aula passada, eu ensinei para vocês, durante a aula, a definição de insanidade. Insanidade é aquela pessoa que ela faz as mesmas coisas todos os dias e espera resultados diferentes. Então, a partir desse momento, a sua vida já está como você acorda todo dia e vai dormir. Então, a sugestão, por que não aplicar essa experiência que eu estou passando para vocês? Por que não? Pode ter certeza que a partir do momento que vocês aplicarem isso, vocês vão ter um resultado ótimo. O engajamento do seu aluno, o engajamento do seu paciente vai ser real. E a possibilidade dele diminuir, dele continuar o tratamento até o final, você pode ter de certeza que aumenta muito, muito. E momentos, não é só na primeira consulta, fisioterapeuta, que você vai falar sobre isso com o seu paciente. Se ele estiver fazendo 10 sessões com você, isso pode acontecer em outros momentos. Falou, Sr. João, o senhor lembra que a gente conversou a necessidade do senhor estar frequentando a consulta toda semana, que a cada semana que o senhor vem, o senhor vai sair um pouco melhor, até a gente chegar num resultado melhor para o senhor fazer as atividades que o senhor tem necessidade, sem sentir dor, o senhor viver melhor. Isso é o objetivo que a gente está traçando juntos, né? Então, se alinhar isso com o paciente. E eu sou o próprio exemplo disso, tá? Eu realmente pensava dessa forma, né? O paciente parava no início, começo, primeiro, segundo ano de carreira minha, o paciente saía, de repente, uma consulta, 2, ele sumia. E eu ficava assim, falando, nossa, o que aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? E a maioria das vezes foi falta de comunicação, falta de explicação, de adequação, de alinhamento. E senão você vive numa montanha russa, porque você não sabe o paciente que vai voltar ou que não vai voltar, porque depende muito de cada paciente. Tem paciente que é mais comprometido, tem paciente que é mais tranquilo, e você vai depender dele. Você tem que explicar para ele, educar esse paciente sobre a dor que ele sente, educar para ele da necessidade dele se cuidar, que aquele momento ele não está gastando dinheiro na consulta, é um investimento na saúde, é um investimento numa qualidade de vida melhor. E eu realmente, assim, perdi algumas vezes, isso aconteceu seguidas, inclusive. Teve mês que eu não conseguia fechar um tratamento, que o paciente melhorava, que eu sempre me preocupei muito em aplicar da melhor forma, né? Então, eu fazia todo o atendimento, o paciente melhorava um pouco, sumia. Marcava, deixava marcada a próxima, o que acontecia, né? Outra coisa, se o paciente não fechar o tratamento, é importante você deixar uma próxima consulta. Já a necessidade dele estar retornando, mesmo que ele não feche o tratamento na primeira vez. Então, para que isso aconteça, você precisa trazer esse alinhamento. E eu passei muito perrengue, se essa palavra pode, né? Muito, no início dos primeiros 2 anos. Eu perdi muito paciente, na verdade, deixei de atendê-los e ajudá-los, na verdade, né? Porque quem sai perdendo? Quem que sai perdendo, profissional? Quem sai perdendo é sempre a gente. Tá? O de paciente também sai perdendo, mas a gente sai mais.
Por quê? Se você fizer esse alinhamento com esse paciente, ele vai se sentir mais próximo de você. Ele vai perceber que você se importa com ele. E hoje em dia, as pessoas estão ficando cada vez mais separadas umas das outras. Tudo que puder ser rápido e online é mais utilizado. O toque humano deixou de ser feito hoje em dia. Cada vez menos as pessoas se tocam. Cumprimento de soquinho por conta da pandemia, de cotovelo. Mas o toque humano, o olhar no olho e mostrar que você, para essa pessoa, você se importa com ele, isso infelizmente está se perdendo. Fisioterapeuta, educador físico. Essa é a sua chance. Essa é a sua chance de sair de todo o limiar de concorrência que acontece entre nós profissionais. Você vai saltar porque você vai oferecer algo muito melhor. Uma experiência para esse paciente. E ele vai sair de lá com uma experiência positiva, esperando o dia de voltar de novo. Sou muito grato, então, por estar chegando nos últimos momentos dessa aula aí. Eu estou vendo que se vocês começarem a acabar essa aula e começarem a aplicar a partir de amanhã esse alinhamento, vocês vão ter um bom resultado. Depois eu gostaria que vocês, nos comentários, depois que essa aula passar, vocês passarem pela experiência, coloquem nos comentários se vocês tiveram uma boa experiência. Coloquem se vocês alguma vez já tiveram uma experiência de o paciente parar de fazer tratamento e sumir. Infelizmente, isso é uma realidade. E cabe a nós, profissionais, mudarmos, virarmos essa chave. Está nas nossas mãos e não na mão dos pacientes. Eles não sabem por que eles têm que vir ao tratamento até o final. E qual melhor? Nesse momento, o que acontece quando o paciente chega e fala que está com dor? Você conversa com ele alguns minutos e aí ele pergunta para você qual é a primeira coisa que o paciente pergunta depois que ele fala que está com dor e você fala que pode ajudá-lo. Alguém pode me responder? Se tiver, qual que é a primeira coisa depois que ele fala que está com dor, que você explica que você pode ajudá-lo, né? Qual é a conversa inicial, que ele quebra gelo, né? Para você trazer o paciente mais próximo, tudo. O que acontece? O que ele pergunta para você logo depois? Ele pergunta quanto custa, qual é o preço. E se você, profissional, fala o preço logo depois que ele pergunta, você precisa assistir às minhas próximas aulas, viu? Porque realmente você acaba encerrando ali, muitas vezes, aquela parceria que poderia durar muito mais. Porque se você fala o preço, você simplesmente está lidando com uma parte do cérebro que o paciente vai começar a comparar o seu preço com os outros preços. Mas isso é um assunto para a próxima aula. E eu quero vocês junto comigo. E o que acontece? Finalizando a nossa aula então hoje. Se você é educador físico, se você é fisioterapeuta, entender que o crescimento depende do quanto você se permite, o quanto você se permite aprender mais, e que não adianta você ficar fazendo cursos, ficar fazendo especializações, ficar aprendendo academicamente muita coisa. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito grande para vocês agora, tá? Então, essa explicação que eu dei agora do crescimento, dos cursos, né, das especializações, e vocês vão imaginar aqui do lado um outro exemplo. Imaginem que eu plantei num vaso, tá? Tem um vaso com formato cilíndrico, né? Eu coloquei lá uma abóbora para plantar. E aquela abóbora, ela foi regada todos os dias, num certo horário. Eu fui dando condições para aquela sol, todos os dias um pouco de sol, num certo horário, trazendo ela para fora, trazendo ela para dentro, água, e ela vai crescendo, se desenvolvendo essa abóbora. O que acontece quando essa abóbora, ela vai crescer, e aí vai chegar um momento em que ela vai preencher os limites do seu vaso.
O vaso dessa abóbora tem um formato cilíndrico, ele vai chegar no limite. E essa abóbora, ela não vai crescer mais do que isso. Entenderam a analogia? Essa é a nossa mente. Esse é o vaso onde tem a abóbora. Para que você consiga aprender coisas novas e aumentar seu nível de conhecimento, você precisa sair dessa mente, quebrar o vaso, se permitir aprender mais. Por quê? É muito comum um profissional se formar, fazer alguns cursos, colocar o diploma na gaveta lá, eu já sei, tá tranquilo, é o que eu faço todo dia, tá tudo bom, tá tudo bom para mim. E aí vem aquela frase, o bom inimigo do ótimo, né? Vive na mediocridade achando que isso já é suficiente porque eu já pago minhas contas, então por que eu vou aprender mais na necessidade? Aliás, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de aprender mais. E é isso que é a história que a gente conta pra gente não se desenvolver. Então, profissional, quebra esse vaso. Você está num momento em que a expansão da mente, ela precisa de uma escolha. Porque um detalhe importante que eu gostaria de finalizar essa aula de hoje é contar para você que está me assistindo, fisioterapeuta, educador físico, que existem 3 formas que a gente pode aprender. 3 tipos de conhecimento, 3 formas de aprendizagem que a gente pode ter. Tá? Isso quem traz para a gente é a PNL, tá? Programação Neurolinguística, é uma explicação muito interessante. Tá? Isso depois eu vou trazer nas próximas aulas mais profundamente para vocês, mas hoje basta esses 3, são 3 tipos de conhecimento. Aquele conhecimento é o primeiro, é aquele que eu sei que eu já sei. Portanto, você estudou na faculdade, você aprendeu técnicas na faculdade, ela te preparou, não é? Ela te preparou lá para você aplicar, tudo bem. Isso eu já sei que eu já sei. Você já sai com técnicas e, se for para o trabalho, você vai aplicar ela. Tá tudo bem. Isso é fácil, porque eu já sei que eu já sei. O segundo conhecimento, nível de conhecimento, é aquele que eu sei que eu não sei. Então você é fisioterapeuta. Você por acaso sabe, por exemplo, fazer uma lipoaspiração? Você fisioterapeuta sabe fazer, por exemplo, fazer uma limpeza de radiador de carro? Um exemplo bem diferente? Provavelmente não. Porque esse é um conhecimento que eu sei que eu não sei. Então, o que eu não sei, que eu sei que eu não sei é fácil. Porque eu vou lá e aprendo. Então, se eu não sei limpar um radiador e um dia, porventura, houver essa necessidade, eu sei que eu não sei. Então, eu vou lá aprender. Tudo bem. Até aí, esses 2 tipos de conhecimento, de aprendizagem, está tudo certo. Eu tenho um certo controle sobre isso, não é? Agora vem o terceiro. O terceiro tipo de conhecimento, o terceiro tipo de aprendizagem. Esse aí é aquele que, se você tiver dentro daquele vaso, como aquela abóbora, que não vai conseguir nunca ultrapassar, porque o vaso é o limite, e nós colocamos nossos limites. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu já pago meus boletos. Nosso limite, nosso vaso. Então, a partir do momento que você entende que você precisa quebrar esse vaso, você vai ter o terceiro tipo de conhecimento, que é aquele que eu não sei que eu não sei. Eu nem sei que eu não sei. E quando que eu vou buscar esse conhecimento? Essa é a grande questão. Porque se eu não sei que eu não sei, por que eu vou atrás disso? E é esse aqui, esse terceiro, que eu vou passar para vocês. É esse terceiro que quem continuar assistindo a próxima aula, na semana que vem, na quarta-feira, vai ficar sabendo como é que começa esse eu não sei que eu não sei. Porque a gente vai quebrar o vaso. E quem estiver me seguindo nessas próximas aulas vai quebrar o vaso e vai dar o passo para fora do crescimento, em direção ao seu sucesso, ao que você quer realmente, que está lá dentro guardado, que você abandonou depois da faculdade, porque a realidade apareceu, você tinha que trabalhar, você tinha que pagar suas contas,
Você tinha dívida, a faculdade custou para você. Quantas R$ 1.000 você não gastou ali investindo? E agora você tem que trabalhar para botar comida em casa. Cadê seus sonhos? Muitos foram para a gaveta. E muitos nem gaveta mais. Muitos já aceitaram a realidade. Então, me acompanha. Eu quero você comigo na próxima aula, próxima quarta-feira. Presente aqui. Que a gente vai junto. Eu vou levar vocês para esse terceiro tipo de conhecimento. Que é aquele que a gente não sabe que a gente não sabe. Fechado comigo? Então, eu vou aguardar vocês na próxima aula, ok? Eu sou muito grato mesmo pela oportunidade de estar presente aqui hoje. É muito importante quando o conhecimento ele pode ser compartilhado. E conhecimento só por ler, por escutar, por ver, não serve de nada. Uma frase importantíssima para que vocês guardem para essa noite. Reflitam um pouco sobre isso. Saber e não fazer é não saber. Saber e não fazer é não saber. Quantas vezes você, profissional, escutou alguém dizendo algo que isso eu já sei. Sabe mesmo? Você vive segundo a isso? Você experiencia esse saber? Ele virou prática para você? Ah, não, eu vi num livro. Então você não sabe. A sabedoria, ela só é real quando você transforma o conhecimento em experiência, prática. E aí aquela experiência passa por dentro de você. Ela faz parte de você. Você vive a experiência. E quando você vai entregar essa experiência para o seu paciente, para o seu aluno, você está junto com ela, com a experiência. Fica muito mais profundo quando você entrega algo que você já viveu. Gratidão pela noite de hoje. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. E um grande abraço. Quem estiver me acompanhando no YouTube, Dr. Sérgio Lopes Consciente. Quem estiver no Facebook, é o @Dr. Sérgio Lopes Consciente. No Instagram, o mesmo nome. Então, uma boa noite, uma boa semana para vocês. Apliquem o que vocês aprenderam na aula de hoje. E na quarta-feira a gente se encontra. Um grande abraço. Tchau, tchau. Gratidão, até quarta-feira que vem. Obrigado.